No vlog de tecnologia de hoje para hardware, eu vou dar uma explicação básica então e simples de como funciona um no-break semi-senoidal e um senoidal de linha interativa, porém de simples conversão senoidal. Basicamente as diferenças eu vou demonstrar logo a seguir, mas as diferenças basicamente estão na forma de onda. Vou abrir então o osciloscópio já está conectado ao computador. Eu estou usando um osciloscópio de PC e está conectado na saída diretamente do no-break. Como você pode ver, essa aqui é a onda senoidal que o no-break está fornecendo para o sistema. Essa onda senoidal, então, ela está entrando pelo no-break, está vindo da concessionária, no caso de energia, entrando pelo no-break, saindo diretamente do no-break com a redução dela. No caso aqui ela entra 220, fase neutro, e sai 115. No caso aqui está em 109, 108, porque a tensão de entrada aqui ela é baixa. Ela é cerca de 215 volts por culpa da concessionária que não consegue ou não tem competência para entregar uma energia com um pouquinho mais de potência aqui pra gente. Mas tirando isso, então aqui temos uma onda senoidal que ela está limpa, no caso filtrada, não há ruídos, como você pode ver na imagem aqui embaixo. Aqui no caso é o que indica, no caso, quanto de ruído que temos. Então aqui está a onda senoidal. Vou colocar ela aqui com um tempo um pouquinho menor, como você pode ver aqui na imagem. Então o que a gente tem aqui? Uma onda senoidal, certo? Aqui a gente tem a tensão de pico, mas isso aqui, se você não sabe muito bem a teoria, então isso aqui você pode ignorar por enquanto. Mas explicando rapidamente, basicamente a gente tem pico a pico. Em vez de ter pico a pico 110 volts, a gente tem 150 volts. Por quê? Porque a tensão de pico da senoide é diferente da tensão RMS. O que a gente costuma falar que é 110, 115, 220, 230, 380 volts é a tensão de RMS. Ou seja, se você pegar essa senoide aqui e cortar ela no meio, por exemplo assim, se eu pegar só isso aqui, vou pegar daqui mais ou menos, só isso aqui. Opa, facilitou aqui para mim a explicação. Como você pode ver, então, se eu pegar só esse pedaço aqui, esse pedaço aqui já me dá o quanto que eu quero, por exemplo, de tensão RMS. Então, só aqui eu tenho os 110 volts que ele se propõe aqui, que é o RMS. E pico a pico, se eu pegar só esse pico aqui da senoide e só o pico de baixo, a gente tem então no lado positivo 150 volts e do lado negativo 150, 151 volts, porque ela varia também com relação à tensão. Então essa aqui é uma explicação bem rápida, básica, porque eu não vou me aprofundar nisso, a minha demonstração de hoje é só para demonstrar a forma de onda de um no-break. Então aqui temos, nesse no-break a gente tem então um semi-senoidal. O que seria então um semi-senoidal? Semi-senoidal, senoidal aproximado, senoidal por retangular PWM, onda quadrada, onda modificada, enfim, entre outras formas que as fabricantes, no caso, dão para no-breaks que não são de onda sempre com a saída senoidal, né? No caso aqui a gente tem um semi-senoidal, então no caso. Senoidal, quando está na rede elétrica, recebendo a rede e transmitindo ou transformando essa rede para uma tensão mais baixa, mas jogando para o equipamento. Quando ela está em rede, ela é dessa forma aqui, como você pode ver na imagem, ó, senoidal, certo? Aqui eu estou aumentando o tempo de divisão só para demonstração. Eu vou aumentar aqui o tempo de divisão da onda para vocês verem melhor. Aqui eu vou aumentar até um nível em que ele fique bom pra gente ver. Então aqui temos, vou tirar o trigger.
Isso aqui só para demonstração. Então temos aqui a senoide, no caso a onda senoidal da rede elétrica convencional, né, no caso. Então o que a gente vai ter se sair do modo rede para o modo bateria? Eu vou então desligar o no break da tomada e vamos ver o que vai aparecer. Vou aplicar o trigger aqui para mostrar para vocês. Então essa aqui é a senoide. Vou então fazer a desconexão para demonstração. Então, como você pode ver, agora ela não é mais senoidal. Por quê? Porque do momento em que a gente tirou da rede para bateria, então agora ela está em modo bateria. Ou seja, a partir de agora ela não é mais uma senoide. Como você pode ver aqui, ela já deixou de ser uma senoide para ser o que? Uma onda quadrada. Então, vou tirar o trigger aqui para mostrar. Veja que agora ela não é mais uma senoide. Então o que isso significa? Que dentro das fontes de alimentação alimentadas por esse no break está entrando isso, ao invés de entrar a onda senoidal. Como você pode ver aqui na imagem, ela não pode nem ser comparada ou chegar próximo de uma senoidal. Isso aqui não é senoidal. E veja o nível de espúrios que também essa onda gera. Então quer dizer que a tensão pico a pico já mudou. E também ela muda o valor RMS aqui porque o próprio osciloscópio não consegue decodificar isso como uma 110 volts, por exemplo. Mas tirando isso, como você pode ver, eu apliquei aqui um trigger para demonstração. Então aqui a gente tem uma onda quadrada. Por isso que alguns no breaks vêm com as descrições como sendo semi-senoidal, porque quando está em modo rede, quando está conectado à rede, ela tem a forma senoidal conforme mostrado anteriormente. Quando está em modo bateria, ela tem esta forma de onda aqui, que ela é uma forma de onda quadrada, ou dente de serra, como preferir também. Veja que ela é meio ondulada, meio quadrada, mas é nas bordas, então ela é quadrada, praticamente quadrada, né? Então atenção, o pico, ela tem um meio termo, que aqui é 0, 1, 0, 1, no caso negativo, 0, 1, 0, 1. Ou seja, ela é basicamente onda quadrada. Onda quadrada, porém, que eles chamam de modificada, mas é porque ela não é bem um quadrado, como você pode ver. Ela é mais uma coisa assim, oval, né? Meio ondulado. Só que ela não chega a ser um quadrado perfeito. Ela é praticamente um quadrado perfeito. Praticamente, não 100% um quadrado, né? Ou um retangular, como eles chamam também de retangular PWM. Para essa forma de onda, quais são as descrições que eles dão? Retangular PWM, onda quadrada, onda modificada, enfim. Tudo que é diferente de senoidal. Então, em modo bateria, é essa forma de onda. Essa forma de onda não é boa para servidores. Por isso que se você for comprar um no-break abaixo de 2 kVA, não compre semi-senoidal. Certo? Vou aumentar aqui a base de tempo de visão para colocar ela em modo rede e vamos ver como é que ela vai se comportar então. Agora eu vou colocar ele de volta na tomada. O trigger já está aplicado. Então veja que agora ele volta a ser senoidal. Vou dar um stop aqui. Veja que esse momento aqui, que ele passa da rede da bateria para a rede, então essa parte aqui, ela ainda permanece sendo semi-senoidal, né? Daqui para cá, já não temos mais o senoidal dela. Então aqui a gente já tem
ou melhor, a gente já não tem mais a onda quadrada aqui, a gente já tem a onda senoidal, como você pode ver aqui na imagem. E aqui na imagem também você pode ver que ela é uma onda quadrada, e aqui, nesse momento aqui, é que ele faz a troca da bateria para a rede. Então ela tem uma pequena oscilação aqui, que agora não dá para demonstrar porque esse osciloscópio ele é ruim para fazer essa demonstração, mas aqui você pode ver que aqui ele gera uma deformação pequena na senoide, né? No caso, entre a senoide e a onda quadrada. É uma deformação pequena, porém isso aqui já é um surto de tensão. Um pequeno surto de tensão, mas muito pequeno mesmo. Porque essa deformação aqui da senoide, como você pode ver, ela é uma deformação que não deveria ter. Ela é sincronizada com a rede, mas ela não deveria ter. Vou colocar de volta para rodar. Então, entendem a diferença de um semissenoidal para um senoidal? Agora vamos ver então um no-break de onda senoidal. Completamente senoidal, como você pode ver, é o senoidal. Agora eu vou plugar no meu senoidal, que é o de simples conversão. Agora então esse é um no-break senoidal de simples conversão. Veja que aqui a gente está no senoidal. Aqui, como ele está conectado ao servidor que eu tenho aqui, eu vou fazer essa demonstração, só que em vez de desconectar da tomada, eu vou fazer como se fosse um teste de bateria. Eu vou acessar então a interface lá do servidor, do gerenciamento, no caso do no-break, que ele está no servidor. Esse aqui é o famoso e tão conhecido SMS Power View, que não funciona com o Windows Server 2008 R2 e nem com o Windows Server 2008. Então, como você pode ver nesse diagrama, ó, ele tem um estabilizador interno, porém ele é senoidal. Agora, dessa forma aqui eu vou demonstrar então. Vou fazer um self-test, que no caso seria uma desconexão de bateria, no caso. É a mesma coisa que eu pegar e tirar ele da tomada. Vou aumentar aqui a base de tempo para melhor visualização. Bom, vou aumentar então a base de tempo. Como pode ver na imagem, então vou tirar aqui o trigger para ver melhor. Ele é um senoidal, certo? Agora então vou fazer o self-test, que é a mesma forma que eu faço para, por exemplo, desconectar, tirar da tomada mesmo. Vou disparar o evento. Veja que agora, ele até já inclusive já... Veja que agora ele permanece sendo uma senoide e ó a forma que ela fica quando tem uma desconexão com a rede. Ela fica... tem esse formato aqui, só que mesmo tendo esse formato, esse tempo de transferência aqui é um tempo de transferência muito pequeno. Aqui então, desse lado, a gente tem a rede elétrica e deste lado a gente tem a bateria. E o momento de transferência, ela tá entre essa senoide aqui e essa senoide aqui. Então a transferência dela está nesse intervalo de tempo aqui. O que é essa transferência aqui? Essa transferência aqui é quando o relé faz o chaveamento entre rede e bateria. Então temos aqui, nesse espaço aqui, esse pequeno atraso que é entre a rede e a bateria, mas esse pequeno atraso ela não interfere no funcionamento dos servidores e nem do computador. Se for o caso até de comprar um no-break de dupla conversão, esse pequeno atraso aqui entre a troca de rede e bateria não vai ter, o de dupla conversão.
E o de simples conversão, como você pode ver na imagem, ele tem essa pequena troca, mas mesmo assim ele continua sendo senoidal. Então, mesmo sendo simples conversão, ela tem a troca da rede para bateria e da bateria para rede, tem essa deformaçãozinha, mas ela é sempre senoidal. Ou seja, aqui ela é senoidal. Então ela não é mais aquele quadrado como eu havia demonstrado para vocês. Então o senoidal dela é isso. Vou fazer então um self-test aqui de 1 minuto, porque a demonstração ficou muito vaga. Como você pode ver, a transferência entre rede e bateria, ela não altera a frequência. Vou desligar o bip aqui dele também, para ele não ficar pitando aqui e não atrapalhar minha explicação. Vamos dar uma analisada melhor nessa forma de onda que ela tem. Eu tenho 1 minuto aqui para analisar essa forma de onda. Veja que a forma de onda deste no break, ela é mais limpa do que a da tomada, como você pode ver aqui. E temos também a tensão pico a pico, ó, estável. Aliás, bem estável por sinal. Ela não tem aquela desestabilização como alguns sistemas mostram também. Então vamos ver melhor. Vou aumentar aqui a base de tempo para demonstração. Eu acho que ele não pegou o tempo que ele trocou da bateria. Acabou de trocar. Vou fazer mais um self-test aqui então. Ó, aqui, como você pode ver, ele fez a troca. Voltou. Tá, pausei aqui. Aqui, como você pode ver na imagem, a gente tem essa área aqui, que é a troca entre a rede e a bateria. Ou melhor, entre a bateria e a rede. Como você pode ver aqui é o final da senoide na bateria e aqui é o início da senoide em rede. Veja que aqui não tem muita diferença, ou melhor, é aqui embaixo, né? Ó, como você pode ver, ela não deu uma distorção muito grande, ela deu uma pequena distorção, como você pode ver na imagem aqui. Essa área aqui. Então aqui temos a troca entre a rede, entre a bateria e a rede. Dessa parte aqui, bateria. Dessa parte aqui, rede. Como você pode ver bem, essa parte aqui, nesse bloco que eu estou selecionando aqui, é o bloco que tem a transferência entre a bateria e a rede. Então essa troca que tem mínima não vai interferir no funcionamento do servidor. Mas se fosse, por exemplo, uma distorção muito grande de alguns no-breaks que tem no-breaks que tem distorções muito grandes, tem no-breaks que tem distorção pequena. Se essa distorção aqui for imperceptível, como é o caso, isso aqui não vai afetar em nada. Então, mesmo sendo senoidal de simples conversão, ainda é possível usar em servidores de pequeno porte. Em servidores de grande porte, eu recomendo que não se use, porque a distorção, mesmo pequena, em uma produção, por exemplo, de 50 servidores, pode ser que a senoide afunde muito. Então, afundando muito pode gerar afundamento de tensão e o servidor reiniciar por conta desse afundamento de tensão. Se o afundamento de tensão for muito grande, o servidor reinicia e isso não é bom. Então, o tempo de transferência para servidores que são de produção, o ideal então é um no-break que seja de dupla conversão. Como você pode ver na imagem, ele é um de simples conversão e tem essa transferência. Se fosse um de dupla conversão, seria uma senoide igual à da rede. Ou seja, aqui, como eu selecionei essa área aqui para demonstração apenas, ela não tem transferência, então seria uma coisa assim, o de dupla conversão. O de simples conversão ainda tem essa transferência aqui.
que é esse pequeno espaço de tempo que tem aqui. E aqui então a gente tem a senoide. Então ele é sempre senoidal. O de simples conversão, sempre senoidal a onda dele, mas só que tem os modelos que são semissenoidais também. Então tem que escolher sempre o senoidal puro, certo? Aí tu olha lá nas especificações, caso você olhe as especificações técnicas, lá sempre vai constar a forma de onda do no break. A forma de onda dele pode ser semissenoidal, no caso do exemplo anterior, ou senoidal puro, no exemplo que tem aqui. No caso de senoidal online de linha interativa ou line interactive, vai ser dessa forma de onda que eu demonstrei. Vai ter uma pequena variaçãozinha na forma de onda do no break, certo? Então é isso. Essa é a explicação bem básica assim, de como que funciona um no break semissenoidal e um senoidal de linha interativa line interactive, mas o de simples conversão. O de dupla conversão não vai ter essa transferência entre a rede e a bateria. Aquela pequena deformação da senoide que a gente viu, bem pequena mesmo, ela só tem em no breaks de simples conversão. Em no breaks de dupla conversão, você não vai encontrar essa distorção. Se você encontrar, é de simples conversão. Se não encontrar, dupla conversão. E a forma de onda você pode ver apenas com osciloscópio, no caso, ou também olhando a descrição técnica. Se você confiar na descrição técnica, é uma opção, ou se não quiser, ou que você desconfie que não seja senoidal pura, você pode pegar um osciloscópio, no meu exemplo aqui de PC, e fazer a análise da senoide de saída do no break. Esse foi então o vlog de tecnologia com as informações de hardware, e até a próxima.